Olá, bom dia. Nós estamos conversando pelo meio virtual, em função da pandemia, como em todos os outros lugares, e recebemos a secretária municipal de Planejamento, que coordena o Comitê Covid aqui em Bauru, nas relações com a questão sanitária e epidemiológica. Letícia Cristo, obrigado por conversar conosco pelo meio eletrônico. Obrigada, Nelson. Obrigada pelo convite. Estou à disposição aqui. Letícia, nós estamos gravando aqui, vou só pontuar, dada toda a dificuldade, o aprendizado para todos aqui na rua, nos veículos de comunicação e também, lógico, para o poder público de conviver com uma situação tão inusitada em nível mundial como essa, com todas as adaptações necessárias, enfrentando o momento. Nós estamos gravando aqui no dia 1º de junho, logo pela manhã, no primeiro dia do experimento da flexibilização gradual, depois de todo um processo de negociação com vários setores, e a cidade ter conseguido entrar em indicadores que preenchiam esses requisitos apresentados pelo prefeito já há mais de uma semana. Como você vê, para poder falar um pouco de orientação e educação, insistir nesse ponto, a ideia de que todos nós, consumidores, comerciantes, lojistas, prestadores de serviços, temos que entender, para aqueles que não entenderam ainda, que a manutenção desse quadro que se inicia nesta manhã, 70 dias depois da convivência com a pandemia, depende de uma série de fatores e de cada um dos atores desse cenário. Exatamente, Nelson. Importante lembrar que a quarentena foi prorrogada, tá? Nós não estamos sem quarentena, nós estamos ainda num processo que necessita de plenos cuidados, com a diferença que neste momento nós estamos iniciando um novo procedimento, com a opção de tentar minimizar os efeitos para aqueles setores mais impactados, a uma parte deles, com o atendimento presencial em algumas situações, com uma série de restrições ainda. Mas é muito importante que a gente não utilize dessa oportunidade que nós estamos tendo hoje para desperdiçar circulação com coisas que não são importantes, com saídas desnecessárias. O objetivo não é esse. O que nós estamos tentando fazer aqui hoje, a partir do dia 1º, é uma nova modalidade que minimiza um pouco os efeitos do impacto econômico frente a algumas dessas atividades, como o setor do comércio, como estética e beleza, mas estamos em quarentena, permanecemos em quarentena e todos os cuidados são necessários ainda. Infelizmente, por uma série de fatores, boa parte deles culturais, aqui eu incluo os consumidores também, não uma parte dos lojistas, vocês, como todos os outros poderes executivos, enfrentam alguns comportamentos inadequados em relação a essa situação. Em especial a tua área, Letícia, porque tem a área de fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento. Eu imagino aqui nesta peregrinação de 70 dias, o quanto vocês tiveram que lidar com esse nível de tensão em relação àqueles que ou não entenderam ou simplesmente decidiram, por uma escolha pessoal, infelizmente, deixar de lado a questão de saúde, de risco de expor o outro e, inclusive, muitos trabalharam clandestinamente em relação às condições anteriores e isso é uma preocupação, porque na fase gradual, como você comentou agora, de que essas pessoas achem que elas já estão liberadas e elas não estão das condições de restrição. Sim, a gente, como eu reforço aqui, nós não estamos liberados, nós estamos tentando uma nova modalidade para impactar um pouco menos os setores econômicos. Claro que isso só foi possível porque a nossa situação epidemiológica assim permitiu e nós estamos fazendo esse acompanhamento diário e se a coisa piorar, nós teremos que voltar atrás. Né? Então, o caminho que a gente vai percorrer daqui para frente vai depender da nossa condição de conseguir se manter sem maiores problemas epidemiológicos, mantendo uma condição epidemiológica estável. Tá? É por isso que é tão importante nesse momento a participação de todos. A fiscalização, sem dúvida, desde o início desse processo da quarentena, ela foi toda reestruturada para que a gente possa atender a todas as demandas, todos os pedidos. Hoje nós temos equipes todos os dias, 24 horas, demora-se 24 horas até uma denúncia ser vistoriada, né? Mas nós temos pessoas de manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Né? É claro que quando a gente lida com pessoas que estão querendo burlar um regramento, nem sempre a gente consegue pegar em flagrante. Essa é uma dificuldade que existe. Né? Muitas vezes, na hora que a gente se aproxima das pessoas ou de uma determinada situação, aquela situação de irregularidade ela
ela é minimizada, então não consegue se pegar em flagrante. O que realmente nós precisamos é de consciência. Isso que a gente precisa, conscientização de todos, porque só assim mesmo que nós vamos conseguir diminuir esses efeitos, esses impactos econômicos, que infelizmente eles são oriundos da pandemia, mais do que da quarentena. Né? Mas, enfim, em relação à fiscalização, a partir de hoje nós iniciamos um processo de fiscalização orientativa, justamente porque a gente sabe também da dificuldade daqueles que estão retornando em entender as regras. A gente reforça aqui que é imprescindível quem vai reabrir para que faça a leitura na íntegra do decreto, que é o decreto 14.811, está disponível na página da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial, tá? É o especial 13, para que entenda efetivamente todos esses regramentos. E, complementarmente, a fiscalização ao longo dessa primeira semana, nós vamos buscar ajudar esses comerciantes, essas pessoas que estão entrando nesse procedimento, né, para que possam entender e fazer da melhor forma. Mas esse é um momento agora de cooperação, a gente precisa de colaboração de todos e, acima de tudo, da consciência, da preocupação e do entendimento do que nós estamos vivendo hoje. Vocês acabaram conseguindo fazer um reforço, dada a natural abrangência e aumento brutal da demanda, seja em questões relacionadas à ouvidoria, seja por causa da questão geográfica da cidade mesmo. Você comentou lá, por exemplo, na audiência pública da prestação de contas, que vocês têm 30 fiscais, são equipes de 2 para poder atuar, né? Isso gera uma dificuldade natural, logística, de poder tentar atender todos os cantos da cidade. Olha, de forma geral, a gente consegue atender as demandas em poucas horas, tá? Ou às vezes em minutos, dependendo do perfil da demanda. Em relação à ouvidoria, quando teve o fechamento do Poupa Tempo, nós deslocamos todos os nossos funcionários atendentes que estavam no Poupa Tempo para a ouvidoria para fazer um reforço do atendimento por lá, né? Hoje, o grupo tá bem dimensionado. Tá dentro da ouvidoria, que funciona inclusive aos fins de semana, coisa que não ocorria até então, né? Estamos aí também com a parceria com a Polícia Militar. O que a gente percebe a maior dificuldade é muitas vezes o flagrante. Nós vivíamos isso no outro período, no período que se encerrou na data de ontem, né? Onde as lojas elas estavam autorizadas a funcionar, porém sem o atendimento ao público no interior da loja. Então, muitas vezes nós recebemos denúncias de pessoas que diziam que as lojas estavam abertas elas poderiam estar, né? Mas elas não poderiam atender o público no interior. Então, a dificuldade é pegar esse flagrante. Muitas vezes fazíamos plantões, verificamos, mas no período várias lojas e estabelecimentos, cabeleireiros, inclusive, chegaram a ter que ser fechados pela fiscalização, infelizmente. A gente não gosta de ter que fazer essa providência, né? Aliás, a gente entende toda a dificuldade que todos vivem hoje, mas nós estamos no momento hoje que nós precisamos seguir os regramentos, eles têm um motivo para existir, né? E por isso que a gente pede o apoio e a colaboração de todos para que a gente consiga enfrentar esse momento que é tão difícil para todo mundo. Também para os fiscais, né? Precisamos fazer um grande movimento junto aos fiscais de motivação para que eles estejam à frente, determinados a enfrentar esse desafio, esse enfrentamento mesmo que a gente vive hoje. Letícia, eu comentei em especial na quinta e na sexta-feira com alguns colegas uma dificuldade também, que confesso aqui no ar, de trabalhar com conteúdos de informação, às vezes em cenários muito difíceis, assim como foi lá no início da pandemia, e tomando cuidado entre a necessidade de prestar a informação e também não gerar em aqueles que estão, eventualmente, numa situação emocional, inclusive mais desequilibrada, isso aconteceu com muitas pessoas, algum tipo de reação fora do compasso. Mas o fato é que na quinta e na sexta-feira, o prefeito, todas as autoridades sanitárias enfatizaram muito o dado que é para as pessoas entenderem matemática epidemiológica. Nós só conseguiremos ficar nesta situação gradual e evoluir neste momento, em maior grau, é esse que eu chamei a atenção, se as pessoas entenderem que a circulação do vírus, que é geográfica, ela começa naturalmente, como aconteceu nos outros lugares, já aprendemos com isso, a ter uma expansão natural agora, entrando nos bairros, inclusive, sai do Gás, do Alto da cidade, do Jardim América, e começa a entrar para Falcão Independência. Isso é um processo natural de expansão da ocupação do vírus no ambiente urbano. Ele não voa, mas ele pode estar mais próximo desses lugares geograficamente. Isso vai acontecendo naturalmente. Isso significa que é um dado ainda mais importante de se salientar para a nossa necessidade de cuidar das nossas regras de não toque, de distanciamento, todas aquelas que vocês ficam repetindo para que a gente possa permanecer nesse cenário.
Exatamente, acho importante esse reforço que você fez, Nelson. Nós estamos num processo de monitoramento, tá? O monitoramento vai ser feito diariamente a partir de indicadores, e se nós não tivermos uma situação epidemiológica confortável, favorável, se nós tivermos uma piora relevante da situação epidemiológica, nós podemos sim voltar a cenários mais restritivos e até mais restritivos do que aqueles que nós já vivemos. Tá? Isso não está descartado. Então, a permanência em cenários mais brandos, mais moderados, ela dependerá da nossa condição de isolar o risco, de evitar a sua propagação, de tomar as medidas de prevenção, e é esse o cuidado imprescindível que a gente precisa da população. Sem a participação da população nisso, nós nunca conseguiremos, né? E outra questão que eu gosto de reforçar, eu acho importante, nós estamos no momento hoje para tentar reativar alguns setores que estão muito impactados. É importante que a população colabore nesse processo, tentar não gastar, desperdiçar oportunidades de circulação daquilo que não é necessário. O que nós estamos fazendo é uma medida para tentar equacionar, equilibrar um pouco os efeitos econômicos, né? Claro, dentro de uma condição epidemiológica médica possível, dentro do que se determina como possível, mas a população não desperdice circulando de forma desnecessária, seguindo para confraternizações. Não é hora de fazer festa, não é a hora desses encontros, o momento não é para isso, tá? A gente está simplesmente tentando enfrentar o vírus, entender a nossa situação epidemiológica e minimizar os efeitos indiretos que ela está gerando. Por causa de todas essas questões que às vezes escapam em situações muito específicas, imagino que vocês tiveram ao longo do tempo, eu vou dar 2 exemplos aqui, de necessidade de avaliar, eventualmente de forma especial, não pelo fato em si, mas por essa condição de reação emocional, casos muito típicos. Por exemplo, algumas denominações de grupos de igreja tentaram fazer cultos ou encontros com alguns cuidados, mas em situações de drive, né, com carro, tentando fazer espaçamento em algumas experiências da cidade. Isso ficou em outra etapa. Você deve ter visto nesse final de semana que há uma reclamação, por exemplo, há uma quantidade de maioria jovens, infelizmente, que se localizam nos finais de semana, nos finais de tarde, lá na região do Alphaville, da cidade. Isso gera um sentimento, todo tipo de situação de juntar pessoas que geram um sentimento de toda natureza para outros setores. Sem dúvida, esse é um bom exemplo daquilo que eu estava comentando agora, né? Daquilo que pode ser, que é desnecessário, que não deve ser feito hoje. Especificamente no caso do Alphaville, nós já tomamos algumas medidas, como a proibição de estacionamento, foi feita a fixação de placas adicionais no local, nos trechos que ainda não tinha. Até então, apenas em alguns horários, nós estendemos essa condição. A Polícia Militar vem fazendo um trabalho no local, mas infelizmente, na hora que a polícia chega, o público sai, depois ele retorna, enfim, não bastou, tá? A medida agora é obstruir, fechar a rua, né? Não tem mais o que fazer, porque a simples tentativa de conscientização, as outras medidas, todas nós já tentamos. Agora o que nos resta é a interdição da rua e impedir que as pessoas entrem na rua. Infelizmente, a gente tem que partir para isso. Tá? Em especial aqui a dificuldade natural, Letícia, por causa das condições físicas. E tem setores que são muito difíceis de você conseguir abranger naturalmente todas as regras. Aí um ou outro acaba ficando um pouco mais, enfim, triste ou bravo e não consegue compreender. Tem uma dificuldade natural, por exemplo, em relação ao número mínimo necessário por metro quadrado de área útil de todos os setores. Mas é mais difícil de você encaixar com a cidade de serviços como a nossa, serviços de bar, por exemplo, mesmo restaurantes e, como a gente mencionou aqui, mesmo os cultos, encontros religiosos de qualquer natureza, de qualquer denominação, eles têm uma limitação necessária para a quantidade de pessoas por espaço útil, né? Sim, isso é necessário nesse momento. Eu até faço um reforço aqui em relação aos estabelecimentos não essenciais, que além da questão da metragem, tem também a questão do horário reduzido. Todo atendimento ao público, em qualquer tipo de estabelecimento que não seja essencial, está com a restrição de 6 horas. Essa norma ela foi determinada para todas as cidades do estado de São Paulo, tá? E essas horas são ininterruptas. Então, por exemplo, no caso dos restaurantes, eles terão que optar se abrirão para o almoço ou para o jantar, para atendimento ao público. No outro horário, eles poderão abrir para delivery, tá? Mas essa restrição vale para todas as cidades.
E tem mais, em relação aos restaurantes especificamente, há uma restrição, que inclusive constou do decreto estadual publicado na sexta-feira, de que apenas os ambientes ao ar livre estarão autorizados ao recebimento de público. No nosso decreto, publicado no sábado, nós fizemos uma descrição do que seriam esses ambientes, que se aceita ambientes cobertos, porém eles têm que ser abertos, tipo varanda, ou com grandes aberturas, no caso de não serem varandas, com grandes aberturas, onde apenas aquela mesa frontal, na frente da ampla abertura, poderá ser autorizada. Então tem mais essa situação também, e essa é uma norma que vale para todas as cidades do estado de São Paulo, neste momento. É claro que a gente entende a dificuldade, as reclamações, não tem dúvida, né? Ninguém está contente com tudo isso que está acontecendo, nem nós, muito menos a gente que tem que enfrentar essa situação, né? Mas assim, eu digo que a gente vive um dia de cada vez aqui, nós estamos batalhando por outras providências, nós temos outras propostas que estão sendo debatidas, inclusive a nível estadual, para que a cada dia a gente possa ter uma situação menos pior para a nossa realidade, para as necessidades da população e seus negócios as suas atividades econômicas. Mas para isso, a primeira coisa que a gente precisa é da colaboração das pessoas no que diz respeito ao enfrentamento, aos cuidados, senão acaba tudo sendo em vão, né? Infelizmente. Letícia, desculpa insistir com isso, até como leigo, fui aprendendo esses mecanismos todos de curva epidemiológica. A gente teve outras epidemias de outras doenças ao longo do tempo e nunca, eu acho que tanto, em função da dimensão, lógico, a gente sentou tanto para tentar entender o básico da curva epidemiológica, do caminho natural da disseminação, da transmissão do vírus. Mas está claro para vocês tecnicamente de que a medida, como aconteceu nas outras cidades, que a medida da expansão geográfica natural, que não tem como conter do vírus, da presença dele efetivamente em pontos de aglomeração da cidade, transporte coletivo, mesmo em corrimões, as coisas naturais, fica cada vez mais difícil fazer a contenção desse nível de transmissão. É por isso que o que depende mesmo é do cuidado individual, né? Claro, as medidas gerais são estabelecidas pelos órgãos públicos, né? Mas o cuidado individual ele é imprescindível. E realmente aí a gente entra numa discussão, numa questão de conscientização, de cuidado, de zelo, do uso de máscara, de evitar a circulação desnecessária, de fazer a asepsia, a limpeza das mãos e as outras medidas. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos. Nós estamos diante de um vírus que não tem nem tratamento nem vacina, né? Então, todos os cuidados são necessários. Letícia, muito obrigado por você conversar conosco. Eu vou separar algumas questões aqui para quem tiver curiosidade, só para aproveitar para perguntar sobre o plano diretor com você, mas para as pessoas poderem ter acesso separado no vídeo no programa. Se você tiver alguma questão para complementar em relação a essa ação da Covid, por favor, o faça. Bom, da Covid, gostaria de reforçar a situação que nós não interrompemos a quarentena foi prorrogada, estamos em quarentena, estamos com a necessidade dos cuidados e essa situação do início das atividades de comércio com atendimento ao público, a permanência dessa condição, ela dependerá da nossa situação epidemiológica. Então, eu faço esse reforço aqui para que nós continuemos com todas as providências necessárias, importantes, sobre os cuidados para evitar a propagação. Porque se nós não tivermos umas boas condições, boas respostas desse procedimento, infelizmente não será possível mantê-lo e muito menos avançar para as outras etapas, para os outros cenários mais favoráveis aí, onde queremos chegar. Então, é importante aí contar, eu peço esse apoio, a colaboração de todos, para que seja conosco aí nessa empreitada de vencer e tomar os cuidados necessários contra o vírus Covid-19. Muito obrigado.